O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro então disse: Senhor, lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Amados irmãos e amadas irmãs, que das suas casas estão conosco através da nossa página no Facebook, através da TV Bom Jesus, através da Rádio Ativa FM. Hoje nós estamos dando início ao Tríduo Pascal, e esta celebração eucarística tem por finalidade realçar em nós os últimos momentos da vida do Senhor e assim reforçar que nós devemos verdadeiramente ser os seus discípulos, seguindo o que Ele nos deixou. No final do Evangelho de hoje, nós ouvimos Jesus dizer aos que estavam com Ele na última ceia, e hoje também a nós: Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Então, nesse momento, meu irmão e minha irmã que está comigo nessa transmissão, eu apenas lhe convido a pensar o seguinte: você está seguindo o exemplo de quem neste mundo de hoje? Nós temos que aceitar pagar o preço e assim seguir o exemplo do Mestre dos Mestres, do Doutor dos Doutores, do Senhor dos Senhores, daquele que ama cada um de nós de um modo incondicional, que por nós aceitou morrer na cruz e que quis permanecer conosco na Eucaristia, que é o sinal definitivo da sua presença entre nós, porque enquanto não chegar o último dia, nós, a exemplo do que nos pediu São Paulo
na segunda leitura de hoje, temos que beber do cálice e nos alimentar do pão que para nós tornaram-se o corpo e o sangue do Senhor, proclamando a morte dele e assim revivendo a sua ressurreição, para que nele nós consigamos nos sustentar e assim alimentando-nos, vencermos todas as dificuldades que imperam no mundo no qual nós vivemos. Jesus, no Evangelho de hoje, deu-nos o exemplo do lava-pés. E eu queria chamar a sua atenção nesse momento, que o lava-pés é uma atitude também simbólica. Por quê? Todos nós devemos lavar os pés daqueles que estão conosco. Ô padre, mas o que o senhor está falando é muito pesado. Mas existem formas pelas quais nós então nos tornamos lavadores dos pés daqueles que estão conosco. Jesus ensinou-nos literalmente lavando os pés daqueles que estavam com ele. Hoje existem muitas formas pelas quais nós lavamos os pés dos nossos semelhantes. Nós ouvimos durante a Quaresma que uma das formas de nós lavarmos os pés dos nossos irmãos é a partir do cuidado, enxergando as necessidades daqueles que estão conosco, sentindo compaixão deles e assim buscando auxiliá-los diante das suas necessidades. E para você lavar os pés, então, você não precisa hoje de uma bacia, você não precisa procurar pessoas que estão nas ruas. Quem sabe você deve olhar para as pessoas que estão debaixo do mesmo teto que você. Quem sabe na sua mesma casa tem alguém que precisa do seu apoio, precisa da sua atenção, precisa do seu afeto, do seu carinho, e a partir disso, dando aquilo que as pessoas precisam, é que você vai lavar os pés delas. Jesus terminou o que ele fez aqui no mundo por nós, concluindo a sua missão salvífica antes de se entregar por nós na cruz, deixando-se permanentemente presente na Eucaristia. E para isso, hoje nós também contemplamos a instituição do sacerdócio. Então eu, como padre, e os demais padres que você conhece, nós somos vocacionados a servirmos os nossos irmãos, a lavarmos os pés daqueles que são colocados aos nossos cuidados pela graça de Deus. Então na igreja nós temos a tradição de termos a definição de paróquias, e cada paróquia tem um padre chamado de pároco, que deve ser aquele que serve a todos, proporcionando a todos terem um bom caminhar, tendo os pés limpos, para assim viverem de acordo com a vontade de Deus, sendo iluminados pela palavra dele, que é uma lâmpada que ilumina os nossos passos. Mas aqui eu partilho com vocês algo que está presente no meu coração. Muitas vezes nós somos como que Pedro no Evangelho de hoje. Nós não queremos que Jesus lave os nossos pés. Nós não damos ouvido à palavra da igreja. Nós não aceitamos aquilo que o Senhor nos pede, porque isso pode nos pesar e pode exigir de nós uma mudança de vida. Eu imagino que aqueles apóstolos, depois de terem lavado os pés, eles tomaram cuidado para não sujar os pés mais, como estavam com os pés sujos antes. Quantas pessoas no mundo de hoje, apesar de saberem que a igreja é a instituição que Jesus deixou para que os pés de todos sejam lavados nos dias de hoje, não querem que os seus pés fiquem limpos, mas querem andar na sujeira do mundo, vivendo mergulhados nos seus pecados, nos seus vícios, nos seus ressentimentos, nas suas mágoas, em tudo aquilo que é sinal de sujeira. Então eu termino essa breve meditação dizendo para você que me acompanha nesse momento: meu filho e minha filha,
na fé. Todos nós temos que ser humildes e assim nos permitirmos lavar por Deus. Jesus é aquele que quer nos lavar os pés, mas para lavar-nos por inteiro, e o nosso corpo é simbolizado pelos pés, que comandam o nosso existir e a nossa vida de cada dia, Ele nos deu um diferencial, que é justamente uma água, que não é só um H2O, mas é uma água viva, que é o Espírito Santo. Então, nesse momento, dando início a esse tríduo pascal, nós temos que no mais íntimo do nosso coração pedir que o Senhor verdadeiramente nos lave com o Espírito Santo, que Ele lave os nossos pés, o nosso caminhar, a nossa trajetória para dessa semana e a partir de agora, de todos os dias da nossa vida, para que assim sejamos verdadeiramente conduzidos pela palavra dEle, tendo-nos a vida que Ele nos garantiu ao aceitar morrer no nosso lugar. Mas isso é assunto para a liturgia do dia de amanhã. Continuemos esta nossa Santa Missa, agradecidos a Deus pela vida dos nossos padres, por aqueles que nos representam o próprio Cristo no meio de nós, e que nós também sejamos pessoas que busquem vivenciar a sua missão sacerdotal, servindo os demais irmãos, lavando os pés a partir do cuidado, a partir do afeto, sendo assim construtores do reino de Deus no meio de nós, dentro das nossas casas e também nas nossas comunidades. Que esta palavra então possa ressoar no seu coração todos os dias da sua vida, e que você possa se permitir alimentar por Jesus, que continua conosco através da Eucaristia. Então, nesse momento, preparemo-nos para fazermos o nosso ofertório. Eu convido a você que está conosco a também entregar-se ao Senhor, para que Ele transforme a sua vida, e assim você possa deixar-se alimentar por Ele, que é o pão vivo que descido do céu. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tira todos os males também da sua vida. Cantando, façamos o nosso ofertório.